pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nesta aula vamos pensar sobre tempos humanos e a língua portuguesa. Eu estou muito feliz que vocês estejam juntos comigo para mais essa aula, que foi planejada de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Você já parou para pensar em como o nosso pensamento muda ao longo do tempo? Eu não quis dizer apenas durante a vida toda, não. De uma semana para outra, quando nos dedicamos a compreender melhor um assunto, é comum mudarmos de opinião e até mesmo de atitudes. Será que o tempo é quem gera as mudanças ou será que somos nós mesmos? O que você acha? Sobre isso, o professor de História fez algumas reflexões com vocês sobre a Idade Moderna, de 1400 a 1600. Foi um período em que esse fluxo de mudanças começou a se acelerar para os europeus. As mudanças no pensamento, na visão de mundo, na cultura e na arte, a gente chamou de Renascimento Cultural. Lembrou do que é Renascimento Cultural? Quer aprender mais? Que bom, porque agora nós vamos entender o que o Renascimento tem a ver com a língua portuguesa. Bom, pessoal, retomando então aquelas reflexões, será que o tempo é que muda ou é que nós é quem fazemos essas mudanças? Pensando nisso, então, nós vamos retomar o assunto das nossas aulas anteriores. Lembra em que nós falamos que os avanços tecnológicos dessa época promoveram significativas mudanças na sociedade, inclusive na forma de ler das pessoas, pois a partir da invenção da imprensa, lá de Gutenberg, as pessoas passaram a ter o livro impresso, livros, jornais e outras formas também, de textos, por meio da imprensa. As pessoas puderam ler em casa, ao invés de ler só na biblioteca, e temos outras mudanças também. Essas inovações geraram tecnologia em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a bússola, que proporcionou a localização dos navios em alto mar e favoreceu a expansão marítima. Nessa época, Portugal era uma potência naval e estava em pleno desenvolvimento e expansão marítima. Bem, quando pensamos, então, na língua portuguesa e o que é que ela tem a ver com todas essas mudanças, nós lembramos de uma obra literária chamada Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, um escritor português, considerado o maior escritor da língua portuguesa. Nas artes, esse pensamento também esteve presente. Todas essas mudanças, todo esse jeito novo de pensar, convivendo ali com o jeito antigo de pensar, estava frequente, estava comum ali entre as pessoas. E frequentemente os artistas estavam o retomando. Um exemplo disso é o ícone, desse período, é a obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Vamos observar essa imagem para ver quais características ela possui desse período histórico e cultural? Bem, observando aqui a Mona Lisa, nós percebemos de imediato que ela não é uma caricatura. Nós temos a tentativa da reprodução fiel da imagem de uma mulher. Pelos cabelos, percebemos detalhes ao fundo. A luz e a sombra utilizada também foram muito importantes para a construção desta obra como um todo. E o sorriso enigmático. Perceberam então? A partir dessa obra nós podemos pensar que o retratar as coisas de um modo real era uma característica desse novo pensamento. Outra situação também era o uso da razão, do conhecimento das técnicas, inclusive matemáticas, por exemplo, e das técnicas, Aqui temos um excelente exemplo da técnica de sombreamento, para dar volume e expressão. Na
nas outras áreas, como a literatura, isso também aconteceu. E nós vamos entender agora como é que isso tudo se deu. Quando pensamos, então, nessas ideias do Renascimento, nesse movimento cultural, e tentamos entender o que ele tem a ver com a língua portuguesa, nós precisamos realmente lembrar da obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, que você vai conhecer agora na nossa aula. O autor Luís Vaz de Camões era uma pessoa considerada muito polêmica para sua época. Estima-se que ele tenha nascido em 1524, em Lisboa. Essa data ela foi estipulada pelos estudiosos, os pesquisadores mesmo, porque não tinham dados referentes ao nascimento desse autor. E ele faleceu em 1580. Então ele viveu todo o período, né, de expansão marítima de Portugal. E ele retratou ali a glória desse país. Bem, como eu comentei com vocês, ele era uma pessoa realmente contraditória, enigmática, né, e um pouco polêmica. Como ele escrevia muito bem poemas líricos que falam de amor, né, dos sentimentos, ele escreveu muitos poemas para as moças da alta sociedade com quem ele teve alguns relacionamentos. Mas, como naquela época era muito importante que as pessoas de um mesmo nível social se unissem, né, como ele não era uma pessoa muito abastada financeiramente, esses relacionamentos não foram adiante. Mas ele era um queridinho das meninas. Bom, ele perdeu um olho em batalha na África do Sul, numa fase em que ele estava servindo o país como soldado. Então, olha que interessante. Embora ele fosse um mestre, né, na arte, com as palavras e na poesia, ele serviu como soldado, ele já trabalhou para a coroa, né, para o reino de Portugal, e ele também, né, por ter se envolvido em algumas situações problemáticas, esteve dado como foragido por um tempo, foragido da justiça. Bem, embora essa vida polêmica, né, seja tão comentada, é inegável que Camões seja considerado o maior poeta da literatura portuguesa. Esse título acontece, né, esse nome se dá porque ele escreveu tanto a poesia lírica como a poesia épica. E isso a gente já vai entender. Isso quer dizer, falar que ele escreveu tanto poesia lírica como épica, mostra para nós uma característica do período histórico e cultural dessa época. Nessa época, os poetas que escreviam poesia lírica utilizavam a chamada forma antiga de se escrever poemas. E como Camões era inovador e muito habilidoso com as palavras, ele já começou a escrever também o seu poema épico, a obra Os Lusíadas, na forma nova. Ele dominava, então, as duas formas de escrita, tanto aquela que era a querida, né, dos escritores feudais, quanto a nova poesia, o novo estilo de se escrever, que são os versos decassílabos. Então, olha que interessante, ele dominava as duas formas. Isso mostra para nós como esses períodos, essa diferença de pensamento era comum na sociedade. Então, nós percebemos isso aqui também, na vida e na obra de Luís Vaz de Camões. Falando então das características da poesia dele, vamos pensar nos tipos de poemas que eram escritos naquela época. Como a gente já começou a comentar, a poesia lírica estava associada aos sentimentos. Eu citei o exemplo, né, que Camões escreveu poemas, né, românticos para a sua pessoa amada daquela época. Mas o poema lírico não se trata só de sentimento amoroso de uma pessoa para com a outra. Quando falamos de poesia lírica, estamos falando sobre os sentimentos. O amor de uma pessoa para outra, independente das relações. Amor de mãe para filho, amor de um cônjuge para outro também, né? E pensando aqui na poesia épica, nós temos a valorização de um herói. E aí, poesia épica se relacionando aos valores greco-romanos, né, que
pensavam então nesse herói do povo, por isso epopeia, por isso poesia épica, né, que retrata então a presença de um herói em benefício de um povo. Temos também a poesia dramática. Para a nossa aula de hoje, vamos focar principalmente na poesia lírica e na poesia épica. Você lembra como é que nós fazemos a distinção de um texto que está escrito em poesia e em prosa? Está lembrado? Vem comigo que eu vou te mostrar algumas características essenciais. Bem, pessoal, imagine que aqui você tem 2 páginas de livro, certo? Aqui nós temos o registro do poema e aqui temos o registro da prosa. Vamos relembrar? No poema, só de olhar a gente já compreende que há um espaço entre uma estrofe e a outra estrofe. Cada linha do poema é considerado um verso. No poema, então, há uma estrutura em que visivelmente percebemos que trata-se do texto poético. Quando já olhamos para esta outra representação de página de livro, nós temos a presença da prosa. E claro, né, aqui ó, temos o título e aí o texto se organiza em parágrafos. Observem, um parágrafo, outro parágrafo, mais parágrafos aqui, presença às vezes até de falas dos personagens. Olha aqui o travessão, né, como marcador. Aqui no poema não temos isso, né? Pelo menos visualmente não. Mas é possível ter sim diálogos em um poema, é bem raro. Mas pensando nessa estrutura então, aqui no poema nós temos a presença das rimas, que são sons parecidos no final aqui dos versos. Há a presença também de rimas internas, mas esse estudo é para o ensino médio, certo? Então aqui nós temos que saber que no texto poético, aqui no poema, há essa presença de estrofes e versos. E há, muitas vezes, a presença da rima. Nesse período histórico que nós estamos retratando, histórico e cultural, a presença das rimas era muito importante. Mais para frente, com o passar dos anos, nós vamos entender que há outras formas de escrever o poema, né? E que os autores, né, com esse passar dos anos, abriram mão das rimas, por exemplo, certo? Mas para esse período histórico e cultural, as rimas eram fundamentais. Então, temos a presença das rimas, das estrofes e do verso. Certo? Então, basicamente, a diferença do poema e aqui a presença do texto em prosa é essa. Bem, Camões, então, utilizava-se disso para escrever os seus poemas, tanto na poesia lírica como na poesia épica. Suas obras, né, principalmente os Lusíadas, escrito aqui na forma nova e na poesia épica, possuía rima e métrica impecáveis e também eram agrupados em estrofes. Quando falamos dos Lusíadas, a obra é dividida em cantos, né? Então, além de ter toda essa estrutura em cada estrofe, a gente tinha também na sequência da história, né, desse poema, dessa epopeia, a divisão por assuntos. Para você, então, que achou tudo muito rápido e está anotando, vamos repetir para você. Poesia lírica, então, é aquela que expressa sentimentos por meio da palavra falada ou escrita. Já a poesia épica, ela é marcada por uma linguagem mais objetiva e os fatos são narrados, aqueles que são considerados importantes para quem o escreve, né, para o poeta. Lembrando que a poesia épica está bastante relacionada à epopeia, que é a história do herói que salva, né, que está ali em benefício de um povo, certo? Na poesia dramática, temos como característica a subjetividade e a objetividade em oposição. E juntamente com ela, né, com essa oposição, a opinião do poeta. Registrou?
Bem, falando então da obra Os Lusíadas, agora que você já conheceu que Camões escrevia nas duas formas aí, na forma antiga de se escrever, na poesia lírica e também na poesia épica, e já pensou um pouco sobre a estrutura do poema, vamos conhecer então o assunto dessa obra literária. O assunto então da obra Os Lusíadas é contar a história do povo português. E esse nome se deu, né, porque a região onde fica Portugal era anteriormente chamada de Luso, por isso Lusíadas, né? Lusíadas, o povo daquela região ali de Luso. Bem, o que Camões vai narrar é a viagem de Vasco da Gama. Vasco da Gama, então, sai aqui de Lisboa, né, e faz essa rota. Vem aqui para a costa, né, da África, para chegar nas Índias. De lá, retorna também, após fazer negociações, né, retorna pelo mesmo caminho aqui para Lisboa. E aí, as coisas que aconteceram aqui nessa viagem são contadas, são narradas. Então, essa obra, Os Lusíadas, é uma epopeia, é uma narrativa, porque conta a história, né, dessa viagem e também do povo português em forma de poema. Bem, por que é retratada então essa viagem? Nessa rota que Vasco da Gama faz, era uma rota muito importante para o povo português, que estava em expansão marítima. Então, era um assunto muito importante, né, para esse povo nesse momento. E outra coisa que nós temos que pensar é que essa obra literária, ela retrata toda a história anterior de Portugal, como esse reino foi criado, foi construído, né? E ele vem retratar a questão do desenvolvimento tecnológico, né? Então, observem novamente o antigo, né, e essa presença desse novo pensamento, do uso da razão, certo? Para essa viagem, então, e toda essa história que é recontada nessa epopeia, né, em que o povo é o herói, nós separamos para vocês 3 episódios que retratam como é que o pensamento dessa sociedade estava representado nessa obra. Como os ideais, a mudança no pensamento medieval para a modernidade aconteceu e estavam presentes aqui. Vamos imaginar então que nessa época em que o imaginário das pessoas estavam repletos, né, de monstros, de crendices, de misticismos, as pessoas consideravam muito desafiador essa questão de navegar, né, em oceanos, em mares não conhecidos ainda. Embora Portugal tivesse condições tecnológicas para isso, as pessoas tinham muito receio. Era uma coisa muito surreal. Bem, e vamos pensar então, eles saindo ali de Portugal, várias pessoas se despedindo ali nos barcos, né? Isso era meio que desesperador, porque eles acreditavam que essas pessoas saíam e dificilmente retornariam. Era quase que uma passagem só de ida. E aí, as pessoas que ainda tinham esse pensamento de que essas novidades, esses avanços não eram uma coisa boa, eles consideravam que isso era uma afronta, né, à fé, por exemplo, que tinham esse pensamento lá na época medieval, ele é representado aqui nessa obra por meio desse personagem, que é o velho do Restelo. O Restelo, então, é um castelo em que esse velho, né, olha só, ele é um velho, né? Lá na obra tem essa nomenclatura, ele é um velho. Ele começa a falar dos navegantes. E ele, nesse momento, ele faz uma crítica muito severa. Fala, olha, vocês estão querendo aí navegar, vocês querem ouro, isso é por cobiça, vocês vão arriscar a vida de vocês por cobiça. E então, eles ficam mais apreensivos e muito preocupados. Eu imagino que, às vezes, ali, algumas pessoas pensaram, né, até mesmo em desistir dessa viagem. Mas, pensando naqueles ideais da modernidade, de desenvolvimento, de progresso tecnológico e de riquezas também, eles estavam muito motivados. Vasco da Gama, então, embora, né, todos tenham ficado receosos ali daquele momento em que o velho, né, critica severamente, eles ficam receosos, mas mesmo assim seguem viagem.
Esse velho, então, retrata esse pensamento, né? Esse medo, esse querer continuar como está, lá da época medieval. A viagem deu sequência e com a passagem, né, ali dos episódios, chegamos em um ponto muito importante dessa obra literária, que é o do gigante Adamastor. Esse episódio ele é muito importante porque retrata a observação da natureza e retrata também a habilidade do homem, então o uso da razão, o uso do conhecimento. Vamos conhecê-lo? Bem, observem essas imagens aqui. Aqui temos uma imagem, né, recriada, olha só que interessante, esse gigante imenso tentando apanhar os navios. E aqui temos uma escultura. Lá na obra literária, é como se descrevesse essa escultura aqui. O gigante Adamastor era a representação de montanhas, eram barreiras físicas que os navegantes deveriam ultrapassar. Bom, fica no sul ali da África, então, né? O Cabo da Boa Esperança. Ele foi nesse local em que é retratada esse momento aqui da narrativa. O gigante Adamastor, quando eles chegam até esse ponto da viagem, que era um ponto já, de certa maneira, conhecido, então, a partir dali era que se ia começar o novo, né? O novo caminho, essa nova rota. Então, a partir dali, o gigante surge. E esse gigante, ele é formado por rochas, ele é formado por areia, por pedras, pela própria natureza, né? Representando ali mesmo o Cabo das Tormentas, né? O Cabo da Boa Esperança, porque esperava-se que passassem dali com vida. Bem, esse gigante então se ergue, né? E ele conversa com os navegantes com uma voz muito cavernosa, assim, e questiona, né? Olha, quem são vocês para navegar aqui nos meus mares? Né? Quem são vocês? E aí, aqui nesse momento, a gente tem essa representação das dificuldades. Vasco da Gama, então, muito conhecedor das navegações, muito sagaz, muito inteligente, convence esse gigante aqui a deixá-los passar. Essa região do Cabo das Tormentas é um lugar, olha que interessante, é esse lugar aqui. Nessa região aqui, o vento, ele é incrivelmente forte e realmente é difícil a navegação aqui. Vasco da Gama era muito bom navegador mesmo para conseguir passar por todas essas barreiras aqui vivo, né? Vamos assim dizer. Bem, passado esse episódio aqui, então, que mostra para nós o como, né, e o quanto o conhecimento é importante para vencer essas barreiras e são importantes também para o progresso, né, Vasco da Gama usa a razão para fazer isso acontecer. Esse aqui é a foto do Cabo da Boa Esperança. Pessoal, e olha só essas imagens aqui que trouxemos para vocês. Observem aqui as montanhas, né? Olha as ondas aqui, a gente percebe, né, que tem a presença aqui do vento, né, formando ondas aqui, ondulações na água. E aqui pessoas visitando, né, o lugar. Observem as ondas quebrando nas rochas. É um lugar muito bonito, né? E até aquele momento, de certa forma, desconhecido para o povo português. Aqui, então, é o lugar onde acontece o relato, né? Onde acontecem os fatos relatados lá no episódio do gigante Adamastor. Bem, gigante vencido, então, o que esperava os portugueses? Após tudo isso, os portugueses vão até as Índias, fazem as negociações que precisam, né? E no retorno, eles são recompensados pelos deuses, né? Mas espera aí, acabamos de falar de uso da razão e de repente aparecem deuses da mitologia grega? Bem, isso acontece pela forma da época de se contar as narrativas épicas. Havia a retomada dos valores gregos, então nada mais justo que representá-los aqui, certo? Passando então por todos esses perigos, no retorno para Portugal, Vasco da Gama se perde, né, da sua esquadra e acaba chegando em uma ilha chamada Ilha dos Amores.
Nessa ilha ele é recompensado, né, pelos seus feitos, pela sua busca ali, pela razão e tudo mais, sua coragem, né, de levar o povo português, né, adiante ali nesses ideais modernos. Mas acontece que ele é chamado para conhecer a máquina do mundo. Esse episódio é muito importante porque ele retrata a importância que as pessoas da época davam para o conhecimento, né? Então aqui a gente já tem a presença de alguns valores da modernidade, da ciência e do desenvolvimento científico da modernidade. Vamos conhecer? Vasco da Gama, então, é levado para um lugar, né, nessa ilha, e lá é mostrado para ele, é apresentado para ele a máquina do mundo. Então, como que funcionava essa máquina, né? Aqui é a retratação dela. Nós temos aqui um mundo já redondo. Olha que interessante, né? Lembra que nas aulas anteriores eu comentei com vocês que as pessoas acreditavam que até o Cabo da Boa Esperança ali, né, até onde os olhos alcançavam, na verdade, eles consideravam que ali era um abismo sem fim, né? Eles imaginavam que a Terra fosse quadrada, né? E aqui a gente já tem essa representação dessa Terra redonda, né, esférica. E aí a gente tem a presença dos demais planetas, todos aqui em um certo alinhamento, né? Falando e mostrando como isso tudo como é o funcionamento disso tudo. Então observem que essa obra literária, ela retrata a presença, né, do pensamento medieval, a presença da razão humana como sendo fundamental fator para vencer essas barreiras, então, lá no Cabo das Tormentas, né, do gigante Adamastor, e nós temos aqui também a máquina do mundo, de conhecimento científico. E olha que interessante da gente pensar, pessoal. Lembra que falamos de fé e razão? Elas não são opostas aqui, não. Camões teve um trabalho muito importante de cuidar das suas palavras, porque os valores sociais e religiosos daquela época eram contra alguns conhecimentos, algumas teorias, né, lá do pensamento moderno. Uma delas estava relacionada à questão da Terra ser redonda. E aqui ele trouxe isso com muito cuidado, porque na verdade quem mostra isso é uma deusa da mitologia grega, né? Então qualquer coisa, o problema foi lá dessa deusa, né? Por quê? Lá em Portugal estava a presença do catolicismo, que tinha outros valores e apreciava outras teorias que não essa daqui. E ele teve, então, muito cuidado, né, em lidar com essas questões culturais difíceis ali para aquela época e para aquele momento. Ele era uma pessoa muito habilidosa mesmo com as palavras. Pessoal, observem aqui esta imagem da máquina do mundo, né? A anterior que vimos era dava ideia mais de plano, né? 2 planos apenas. Observem essa aqui como tem uma noção maior de profundidade. Vamos observá-la então, né? Aqui, ó, nas imagens, nos cantos, temos a presença de pessoas, né, utilizando livros. Observem só. Crianças, pessoas mais velhas, né? E aqui temos a representação da máquina do mundo, né? Não só em 2 planos como lá, mas a gente já tem toda uma noção de profundidade aqui e tem até a presença aqui de algumas figuras, né, e ícones lá do zodíaco. E relacionado também às constelações, não é verdade? Já se imaginou nessas aventuras? Bem, esses relatos, esses fatos, eles não são ficcionais. A viagem realmente aconteceu. Mas, no momento de relatar isso, Camões caprichou ali na carga de poeticidade, não é verdade? E colocou também muitos elementos para que o povo português fosse realmente heróico nessa narrativa. Bem, nas nossas aulas anteriores, vimos que as mudanças no pensamento da sociedade medieval, na passagem para a modernidade, houve grande desenvolvimento científico e tecnológico, que proporcionou um período de novas descobertas, em decorrência das grandes navegações também. Naquelas aulas, falamos principalmente sobre isso, sobre como isso influenciou a forma de comunicação das pessoas. Estão lembrados? Bem,
Nas nossas próximas aulas, continuaremos a falar sobre essas mudanças na forma de pensar das pessoas, mas vamos dar uma ênfase aos movimentos culturais e como são retratados o tempo e a vida das pessoas na literatura, assim como em outras áreas, por escritores e pesquisadores que sentiram necessidade de valorizar a razão, valorizar os feitos e conquistas, retratar a realidade. E olha que interessante, podemos perceber essas características de uma época em uma obra literária. Isso mesmo, na língua portuguesa, essas mudanças de pensamento são retratadas na obra Os Lusíadas, em que os feitos heróicos do povo luso é recontado em forma de epopeia, retomando os valores clássicos greco-romanos. Em nossa aula de hoje, verificamos como o pensamento de uma sociedade, em uma determinada época, pode ser retratado em uma obra literária. Nessa obra literária que vimos hoje, Os Lusíadas, que conta a história do povo português, retratado nessa epopeia, retrata para nós a mudança de pensamento das pessoas, do feudalismo para a modernidade. As obras literárias podem retratar, sim, um movimento histórico-cultural. Vimos isso na nossa aula de hoje. Bem, sobre esse pensamento ainda das mudanças e o tempo, a relação do tempo e o espaço e as pessoas, vão ser retratados na próxima aula de geografia. E na nossa próxima aula de língua portuguesa, vamos continuar pensando nos tempos humanos. Nós vamos falar sobre a crônica, que é um tipo de texto que retrata o cotidiano das pessoas. Mas apesar de falarmos em cotidianos e lembrarmos aqui da nossa atualidade, nós vamos verificar que a crônica é um texto que já estava presente no Brasil assim que o Brasil começou a ser chamado de Brasil, lá em 1500. Te espero para a próxima aula. Não esqueça de fazer as atividades do portal e as atividades que o seu professor elabora para você também. Até a próxima, pessoal! Tchau!